E aí, pessoa do bem, tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Espero que sim, viu? Mais uma tragédia e o presidente da República viajando, passeando, verdade. Agora, infelizmente, é a vez do Rio de Janeiro, Petrópolis. Já passou de 70 mortos nessa tragédia que aconteceu. E o presidente da República viajando, passeando. Realmente o brasileiro está em maus lençóis. Todo mundo se lembra da tragédia que a chuva causou na Bahia. E onde é que estava o presidente na época da tragédia da Bahia? Estava passeando no Guarujá, estava descansando de boa, na tranquilidade, enquanto a Bahia se acabava em água, pessoas perdiam suas casas, pessoas morriam e o presidente da República estava na boa, na tranquilidade, no Guarujá passeando. Quem é que não se lembra da tragédia de Minas Gerais, onde as chuvas também causou mortes, deslizamento, desalojamento, desaparecidos? E onde é que estava o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Estava em Santa Catarina, num resort, descansando de boa, na tranquilidade, e disse na época: não me incomodem, estou descansando. Agora, na tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente, mais de 70 pessoas já morreram até o momento, mas os bombeiros ainda não têm o número exato de desaparecidos nesta tragédia. E onde é que está o presidente da República neste momento? Está passeando lá na terra de Putin. Está lá nas terras de Putin, viajando, descansando na boa, na tranquilidade, e o Brasil vive mais uma tragédia. E aí você vai falar: ah, Ricardo Liel, você vai culpar o bolsolixo genocida, esse bolsolixo genocida, por mais essa tragédia? Você está de brincadeira? Sabe por que eu vou culpar, gente? Foi feito um levantamento, que o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, não investiu o dinheiro destinado para prevenções como essa, tragédias como essa. Para não falar que ele não investiu, ele investiu apenas 3%. 3%. Isso aqui não é 30%, tá? Isso aqui são 3%. O bolsolixo genocida, o seu governo, investiu apenas 3% da verba destinada para a prevenção de tragédias como essa. 3%. 3%. Nós tivemos tragédias na Bahia, causadas pelos temporais, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui eu contei 5 estados. Só nesse meu contato, que 5 estados: Bahia, Rio, Minas, Espírito Santo e São Paulo. Todos esses estados que eu citei para você, com mortes e com números de mortos altíssimos. Como agora é o caso do Rio de Janeiro, Petrópolis, que já passa de 70 mortos essa tragédia. Tragédias como essa que aconteceu, que poderiam ter sido evitadas. Se o poder público, se os prefeitos, se os governadores, se o presidente da República tivesse investido os recursos destinados para a prevenção de tragédias como essa, provavelmente nós não estaríamos aqui falando sobre isso agora. E também não estaríamos contabilizando o número de mortos que acontece nesse país. Eu sei que você aí, bolsonarista, tá aí: não, o Ricardo Liel culpa tudo Bolsonaro. Claro que você tá tranquilo. Tu é um hipócrita. Bom, tu já não é bom da cabeça para ser bolsonarista, né? Você já não é um ser humano de confiança. Quem defende Bolsonaro já não é um ser humano de confiança, já parte desse princípio. Agora, não foi a tua casa que a chuva derrubou, não foi um parente seu que a chuva matou, não é? Então para você tá na tranquilidade, porque você, bolsonarista,
Você é egoísta, você é prepotente, você é arrogante, você se sente um Deus, você se acha acima do bem e do mal. Só que os cemitérios do Brasil está cheios de bolsonaristas imbecis como você. Bolsonaristas que morreram porque o Bolsonaro disse para não tomar vacina, bolsonaristas que morreram porque o Bolsonaro mandou comprar uma arma, bolsonaristas que morreram porque o Bolsonaro não investiu a grana para poder evitar tragédias como essa. Só que o dinheiro do orçamento paralelo que o Bolsonaro paga para deputados e senadores manterem ele no poder e que está pagando para deputados e senadores ajudarem na reeleição de Bolsonaro, essa grana é 100%. É liberada 100%. O tal do orçamento paralelo, o novo mensalão de Bolsonaro, esse é liberado 100% para deputados e senadores manter Bolsonaro no poder. Isso aí é tranquilo, isso aí você não enxerga. O dia que você parar para analisar a política como eu analiso, você vai falar, esse tal de Ricardo Liel, esse tal de maluco aí, tem razão. Gente, não dá para você defender político. Não dá para você defender político. Não dá para você nas suas redes sociais ficar enchendo as paciência das pessoas em defesa de político. Tragédias como essa aqui que aconteceu no Rio de Janeiro agora, tragédias como essas que nós vimos em Brasília também, Brasília, esqueci de falar, Brasília, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, tragédias como essa poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas se os recursos destinados para prevenção tivessem sido utilizados 100%. Mas o governo federal utilizou apenas 3% do recurso destinado para prevenção. E nós estamos vendo tragédia como essa. E infelizmente o que é triste é que essas tragédias acontecem todos os anos, gente. O que é mais revoltante nesse país chamado Brasil é que essas tragédias que nós estamos vendo acontecem todos os anos. Em proporções maiores ou menores, acontecem todos os anos. E o que é pior, todos os governantes, todos eles, nunca investem o dinheiro destinado para a prevenção. Aí depois os hipócritas, como o governo Jair Bolsonaro, vem e diz, não, que nós vamos levar o recurso para lá, vai liberar o fundo de garantia, vai liberar o FGTS, vai fazer não sei o quê. Agora não adianta mais, agora Inês é morta. Agora Inês é morta. Ah, você não sabe a história de Inês é morta? Vai pesquisar. Vá pesquisar. De que adianta recurso agora para essas pessoas que perderam a vida? Para essas pessoas que perderam a sua casa? Perderam tudo? Hã? A imprensa está lá em cima, nós estamos em cima. Aí está todo mundo dizendo que vai fazer alguma coisa. Mas depois que todo mundo se acalmar, ninguém mais falar no assunto, esquece essas pessoas. E aí esperamos a próxima tragédia. Só que essas pessoas que morreram aqui, ó, nessa tragédia do Rio de Janeiro, as pessoas que morreram na tragédia da Bahia, que morreram na tragédia de Espírito Santo, de Minas, de São Paulo, essas pessoas que morreram, ano passado, estavam assistindo as imagens que nós estamos assistindo agora. As pessoas que morreram estavam assistindo as imagens que nós estamos assistindo agora. E talvez o próximo número pode ser você, pode ser eu. Porque o poder público é omisso. Mas enquanto houver um povo disposto a defender políticos sem vergonha, seja Bolsonaro, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, senador, enquanto houver um povo defendendo essa raça de vagabundos, o povo vai passar por perrenhos como esse. Só que isso aqui é um crime, gente. É um crime. E o Bolsonaro e o seu governo deveriam ser responsabilizados por isso.
Cadê o TCU? Cadê o TCU? Tribunal de Contas. Cadê o TCU? Que não pede explicação para o governo federal qual foi a razão, qual foi o motivo que o governo federal investiu apenas 3% de toda a verba destinada para a prevenção de tragédias como essa. Onde é que está o TCU? Está lá amarrado com o Bolsonaro. Porque o Congresso, Senado, Supremo Tribunal Federal, TCU, Procuradoria-Geral da República e uma boa parte da população aí está trabalhando pela reeleição de Bolsonaro. Estão trabalhando pela reeleição de Bolsonaro. Os políticos, eu até entendo, porque estão ganhando seu mensalão todo mês, né? Estão levando o seu mensalão todo mês. Então, dá para você entender o porquê que esses caras querem a reeleição de Bolsonaro. O orçamento paralelo está comendo solto. O presidente da Câmara, o Arthur Lixo, criminoso, está trabalhando para reeleger Bolsonaro, porque ele quer continuar ferrando com o Brasil. Gente, porque não existe na história do Brasil, não existe, você pode pegar, pode pesquisar, não existe na história do Brasil um Congresso e um Senado que tenha trabalhado tanto contra o povo como esse que aí está. Se o brasileiro tivesse um pouquinho de noção do que está acontecendo, o brasileiro não reelegia esses deputados e nem esses senadores. É de um absurdo inacreditável. Mais uma tragédia e eu pergunto, onde é que está Bolsonaro? Está passeando, viajando. Realmente o brasileiro está, ó o brasileiro, ó o brasileiro, ó. Mais uma tragédia e o presidente passeando.